Gênesis capítulo 30. Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã Leia e disse ao marido: "Dê-me filhos, senão eu morro." Jacó ficou zangado com Raquel e disse: "Você está pensando que eu sou Deus? É ele que não deixa você ter filhos." Então Raquel disse: "Aqui está minha escrava Bila. Tenha relações com ela. Quando ela tiver um filho, será como se fosse meu. Desse modo eu serei mãe por meio dela." Assim Raquel deu a Jacó a sua escrava Bila, por ser sua concubina, e ele teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu a Jacó um filho. Então Raquel disse: "Esse menino vai se chamar Dan, porque Deus foi justo comigo. Ele ouviu a minha oração e me deu um filho." Bila ficou grávida outra vez e deu a Jacó outro filho. Aí Raquel disse: "O nome desse menino será Naftali, porque lutei muito contra minha irmã e venci." Quando Leia percebeu que não ia mais ter filhos, deu a sua escrava Zilpa a Jacó para ser sua concubina. E Zilpa deu a Jacó um filho. Então Leia disse: "Que sorte! Esse menino vai se chamar Gade." Depois Zilpa deu a Jacó outro filho. E Leia disse: "Como sou feliz! Agora as mulheres dirão que eu sou feliz, porque esse menino se chamará Asser." Um dia, no tempo da colheita de trigo, Ruben foi ao campo. Ali achou umas mandrágoras e as levou para Leia, sua mãe. Quando Raquel viu isso, disse a Leia: "Por favor, dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe." Leia respondeu: "Será que você acha que tomar o meu marido de mim ainda é pouco? Agora vai querer tomar também as mandrágoras que o meu filho me deu?" Aí Raquel disse: "Vamos fazer uma troca. Você me dá as mandrágoras e eu deixo você durma com Jacó essa noite." De tardezinha, quando Jacó chegou no campo, Leia foi encontrar-se com ele e disse: "Essa noite você vai dormir comigo, porque eu paguei para isso com as mandrágoras que meu filho achou." Naquela noite, Jacó teve relações com ela. Deus ouviu a oração de Leia e ela ficou grávida e deu a Jacó um quinto filho. Então Leia disse: "Esse menino se chamará Isacar, pois Deus me recompensou por ter dado a minha escrava ao meu marido." Depois Leia engravidou pela sexta vez e deu a Jacó mais um filho e disse: "Deus me deu um belo presente. Agora meu marido vai ficar comigo, porque lhe dei 6 filhos." Por isso ela pôs o nome dele de Zebulon. Por último, Leia teve uma filha e deu o nome de Diná. Então Deus lembrou de Raquel. Ele ouviu as orações e fez com que ela pudesse ter filhos. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Então disse: "Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filhos, que o Senhor Deus me dê mais um filho." Por isso ela pôs o nome dele de José. Depois do nascimento de José, Jacó disse a Labão: "Deixe-me voltar à minha terra. Dê-me os meus filhos e as minhas mulheres, e eu ganhei... Dê-me os meus filhos e as minhas mulheres, que eu ganhei trabalhando para o Senhor, e eu irei embora. O Senhor sabe muito bem que o quanto eu tenho servido." Labão respondeu: "Fique comigo, por favor, pois por meio de adivinhações fiquei sabendo que o Senhor Deus está te abençoando por causa de você." De adivinhações, fiquei sabendo que o Senhor Deus está me abençoando por causa de você. Diga quanto quer ganhar, que eu pagarei." Então Jacó disse: "O Senhor sabe como tenho trabalhado e como tenho cuidado dos seus animais. Antes de eu chegar, o Senhor tinha pouco, mas depois tudo aumentou muito. E Deus tem abençoado o Senhor em todos os lugares por onde eu tenho andado. Mas agora preciso de mudar e cuidar da minha própria família." "Quanto você quer que eu lhe pague?" insistiu Labão. Jacó respondeu: "Não quero salário. Eu continuarei a cuidar das suas ovelhas se o Senhor concordar com a proposta que vou fazer. Hoje vou passar por todo o seu rebanho, a fim de separar para mim todos os carneirinhos pretos e todos os carneirinhos malhados e com manchas. É só isso que eu quero como salário. No futuro será fácil o Senhor saber se eu tenho sido honesto. Na hora de conferir o meu salário, se houver no meu rebanho carneirinhos que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados ou não tenham manchas, o Senhor saberá que fui eu que roubei." Labão concordou, dizendo: "Tá bem."
aceito sua proposta. Mas naquele mesmo dia, Labão separou para si todos os carneirinhos que tinham listas e manchas, todas as cabras malhadas e as manchadas, e que tinham algum branco e todos os carneirinhos pretos. Ele os entregou a seus filhos para cuidarem deles e se afastou de Jacó a uma distância de 3 dias de viagem. E Jacó ficou cuidando dos outros animais de Labão. Então Jacó pegou galhos verdes, de choupo, de amendoeira e de platano e descascou-os, fazendo aparecer listras brancas. Ele pôs esses galhos na frente dos animais, nos bebedouros onde iam beber água. Ele fez isso porque eles cruzavam quando iam beber. E como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listradas, com manchas e malhadas. Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhassem na direção dos animais listrados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim Jacó foi formando seu próprio rebanho, separando-os dos animais de Labão. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha os galhos da árvore na frente deles, nos bebedouros, e assim eles cruzavam perto dos galhos. Mas na frente dos animais fracos, Jacó não punha os galhos, por isso os animais fracos ficavam com Labão, e os mais fortes ficavam com Jacó. Desse modo, ele ficou rico e chegou a ter muitas ovelhas e cabras, escravas, camelos e jumentos. Gênesis capítulo 31. Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam dizendo o seguinte: Jacó está tirando tudo o que é do nosso pai, e às custas do nosso pai que ele está ficando rico. Jacó também notou que Labão já não se mostrava tão amigo como antes. Então o Senhor Deus disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais, onde estão os seus parentes. Eu estarei com você. Aí Jacó mandou chamar Raquel e Leia para que viessem ao campo, onde ele estava com as suas ovelhas e cabras. Quando chegaram, ele disse: tenho reparado que o pai de vocês já não me mostra tão meu amigo como antes, mas Deus do meu pai tem estado comigo. Vocês sabem muito bem que tenho me esforçado muito, trabalhando para o pai de vocês. Mas ele me tem enganado e já mudou o meu salário umas 10 vezes. Porém, Deus não deixou que ele me prejudicasse. Quando ele dizia: os carneirinhos com manchas serão o seu salário, aí as fêmeas tinham crias manchadas. Quando ele dizia: os carneirinhos listrados serão o seu salário, e as crias saíram todas listradas. Foi assim que Deus tirou os rebanhos do seu pai de vocês e os deu a mim. Um dia, quando os animais estavam no tempo do cruzamento, eu tive um sonho. Eu vi que os bodes que cobriam as fêmeas eram listrados, manchados e malhados. O anjo de Deus me chamou pelo nome e eu respondi: aqui estou. Então ele continuou: veja, todos os bodes que estão cruzando são listrados, malhados e manchados. Eu estou fazendo com que isso aconteça porque tenho visto o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus que apareceu a você em Betel, onde você se deitou numa pedra, derramando azeite sobre ela, e onde você fez uma promessa. Agora prepare-se, saia dessa terra e volte para a sua terra, da onde você nasceu. Então Raquel e Leia responderam: não sobrou nada para herdarmos do nosso pai. Ele nos trata como se fôssemos estrangeiras. Ele até nos vendeu e depois ganhou todo o dinheiro que recebeu como pagamento. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Portanto, faça tudo o que Deus mandou. Jacó se preparou para voltar a Canaã, onde morava Isaque, o seu pai. Fez com que os seus filhos e as suas mulheres montassem os camelos. Ajuntou tudo o que tinha e partiu, levando todos os animais que havia conseguido com o seu trabalho na Mesopotâmia. Labão, o pai de Raquel, havia ido para o outro lado a fim de cortar a lã de suas ovelhas, e quando ele estava fora, Raquel roubou as imagens dos deuses da casa dele. Foi assim que Jacó, sem avisar que ia embora, enganou Labão, o arameu, fugindo com tudo o que ele tinha, e atravessou o rio Eufrates e foi na direção da região montanhosa de Gileade. 3 dias depois, Labão ficou sabendo que Jacó havia fugido.
Ele reuniu seus parentes e foi atrás dele. 7 dias depois, Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade. Naquela noite, Deus apareceu num sonho a Labão, o arameu, e disse: Cuidado, não faça nada a Jacó. Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade, onde ele estava acampado, e Labão e os seus parentes acamparam no mesmo lugar. Aí Labão disse a Jacó: Por que foi que você me enganou, levando as minhas filhas, como se fossem prisioneiras de guerra? Por que você me enganou, fugindo desse jeito, sem me dizer nada? Se você tivesse falado comigo, eu teria preparado uma festa alegre de despedida, com canções acompanhadas de pandeiros e de liras. Você nem me deixou beijar os meus netos e as minhas filhas. O que você fez foi coisa de gente sem juízo. Eu poderia ter feito muito mal a você, mas na noite passada, o Deus do seu pai me disse assim: Cuidado, não faça nada a Jacó. Eu sei que você foi embora porque tinha saudade de casa, mas por que foi que você roubou as imagens dos deuses da minha casa? Jacó respondeu: Eu fiquei com medo, pois pensei que o Senhor ia me tirar as suas filhas à força. Mas se o Senhor achar as suas imagens com alguém aqui, essa pessoa será morta. Os nossos parentes são testemunhas. Se o Senhor encontrar aqui qualquer coisa que seja sua, pode levar. Acontece que Jacó não sabia que Raquel havia roubado as imagens. Labão entrou na barraca de Jacó, depois na de Léia, depois nas das 2 escravas, porém não encontrou as suas imagens. Então foi à barraca de Raquel. Aí ele procurou em toda parte, porém não achou nada, pois Raquel havia posto as imagens numa sela de camelo e estava sentada em cima. Ela disse ao pai: O senhor não fique zangado comigo, por eu não me levantar, mas é que estou menstruada. Foi assim que Labão procurou as imagens sem as encontrar. Aí Jacó ficou zangado. Ele disse a Labão: O que foi que eu fiz de errado? Qual é a lei que eu quebrei para o Senhor me perseguir com tanta raiva? Agora que mexeu em todas as minhas coisas, será que encontrou algum objeto que são seus? Pois ponha esses objetos aqui na frente dos meus parentes e dos seus, para que eles julguem qual de nós dois está com a razão. Durante os 20 anos que trabalhei para o Senhor, as suas ovelhas e as suas cabras nunca tiveram abortos. Eu não comi um só carneiro do seu rebanho, nunca lhe trouxe os animais que as feras mataram, mas eu mesmo pagava o prejuízo. O Senhor me cobrava qualquer animal que fosse roubado de dia ou de noite. A minha vida era assim. De dia o calor me castigava e de noite eu morria de frio. E quantas noites eu passei sem dormir? Fiquei 20 anos na sua casa, trabalhei 14 anos para conseguir suas 2 filhas e 6 anos para conseguir os seus animais. E ainda por cima o Senhor mudou meu salário umas 10 vezes. Se o Deus dos meus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus a quem Isaque temia, não tivessem estado comigo, o Senhor teria me mandado embora com as mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho que tive, e onde as noites ele respondeu as... Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho que tive, e ontem à noite ele resolveu a questão. Labão respondeu a Jacó assim: Essas filhas são minhas, os netos são meus, esses animais são meus, e tudo que você está vendo é meu. Agora, como não posso fazer nada para ficar com as minhas filhas e com os filhos que elas tiveram, estou disposto a fazer um trato com você. Vamos fazer aqui um montão de pedras para que lembremos desse trato. Então Jacó pegou uma pedra e pôs de pé como se fosse um pilar. Depois disse aos seus parentes que ajuntaram e amontoassem pedras. Eles fizeram um montão de pedras e depois tomaram uma refeição ali, do lado dele. Labão pôs naquele lugar o nome Jegar-Zaduta, e Jacó o chamou de Galeede. Depois Labão disse: Este montão de pedras servirá para que nós 2 lembremos desse trato. Foi por isso que aquele lugar recebeu o nome de Galeede. E também teve o nome de Mispa, porque Labão disse:
Que o Senhor Deus fique nos vigiando quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas, ou se você casar com outras mulheres, mesmo que eu não saiba o que está acontecendo, lembre que Deus está nos vigiando. Aqui estão as pedras e o pilar que coloquei entre nós dois. O montão de pedras e o pilar são para lembrarmos deste trato. Eu nunca passarei para lá deste pilar para atacá-lo, e você não passará para cá deste montão de pedras e deste pilar para me atacar. O Deus de Abraão e o Deus de Naor será juiz entre nós. Então, Jacó fez um juramento em nome de Deus, a quem Isaque, o seu pai, temia. Ele ofereceu um animal em sacrifício ali na montanha e convidou os seus parentes para uma refeição. Naquela noite, eles comeram e dormiram ali na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou bem cedo, beijou as suas filhas e os seus netos e os abençoou, e depois foi embora, voltando para a sua terra. Gênesis capítulo 32. Jacó estava continuando a sua viagem quando alguns anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: Esse é o acampamento de Deus. Por isso, pôs naquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros para a região de Seir, também chamada de Edom, a fim de se encontrarem com Esaú e lhe darem essa mensagem: Eu, Jacó, estou às suas ordens para servi-lo. Durante todo esse tempo morei com Labão. Tenho gado, jumentos, ovelhas, cabras, escravos e escravas. Estou mandando esse recado ao Senhor, esperando ser bem recebido. Os mensageiros voltaram e disseram: Estivemos com Esaú, seu irmão. Ele já vem vindo para se encontrar com o Senhor, e vem com 400 homens. Quando Jacó ouviu isso, teve muito medo e ficou preocupado. Então dividiu em 2 grupos a gente que estava com ele, e também as ovelhas, as cabras, os gado e os camelos. Ele pensou que, se Esaú tivesse que atacar um grupo ou outro, poderia escapar. Depois Jacó fez essa oração: Ouve-me, ó Senhor, Deus do meu avô Abraão e de Isaque, o meu pai. Tu me mandaste voltar para a minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que tens tratado. Quando atravessei o Rio Jordão, eu tinha apenas um bastão, e agora estou voltando com estes 2 grupos de pessoas e animais. Ó Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Esaú. Tenho medo de que ele venha e me mate, e também as mulheres e as crianças. Lembra que prometeste que tudo me correria bem e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar? Naquela noite, Jacó dormiu ali. Depois, ele escolheu alguns dos seus animais para dar de presente a Esaú. Escolheu 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas com as suas crias, que ainda mamavam, 40 vacas e 10 touros, e 20 jumentas e 10 jumentos. Jacó dividiu esses animais em grupos e pôs um empregado para tomar conta de cada grupo. E deu essa ordem: Vocês vão na frente, deixando um espaço entre grupos. Jacó disse ao primeiro empregado: Quando o meu irmão Esaú se encontrar com você, ele vai perguntar: Quem é seu patrão? Aonde você vai? De quem é que são esses animais que você vai levando? Então responda assim: Esses animais são do meu criador Jacó. São um presente que ele está enviando ao seu patrão Esaú. E ele também vem vindo aí atrás. Também o segundo e o terceiro e todos os outros que tomavam conta dos grupos, Jacó disse: Quando vocês se encontrarem com Esaú, digam essas coisas. E não esqueçam de dizer isso: o seu criado Jacó vem vindo aí atrás. É que Jacó estava pensando assim: Vou acalmar Esaú com os presentes que irão na minha frente, e quando nos encontrarmos, talvez ele me perdoe. Desse modo, Jacó mandou os presentes na frente e passou aquela noite no acampamento.
Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres e as suas 2 concubinas, e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que passassem também tudo o que era seu, mas ele ficou para trás, sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: Solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar. Respondeu Jacó. Aí o Senhor... Jacó. Respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: Como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: O seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu: Por que quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: Eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel, e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Até hoje os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois foi nessa parte do corpo que ele recebeu o golpe. Olá, eu sou a pastora Neuza e quero orar com vocês. Que nesse dia você possa contemplar a formosura de Deus. Que nesse dia o Espírito Santo possa te visitar e te dar graça, para que cada palavra que nós aprendermos nesse dia, cada palavra que nós participarmos nesse projeto, ela venha entrar no nosso coração e que nós possamos segui-la, que nós possamos aprender, obedecer a palavra de Deus para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém.